Fala pessoal, então agora trazer aqui a tática da Bélgica aí, né? Bélgica novamente chegando aí às quartas de final da Copa do Mundo, então vamos dar continuidade aqui na nossa série de táticas aí, né? Dessa Copa do Mundo, muito bacana, e a Copa do Mundo tá sendo muito bacana, né? Muito legal. E chegando aí com alguns times até alternativos, né? Quem imaginaria do começo da Copa colocar a Bélgica nas quartas, né? Às vezes com o caminho que eles tiveram, eu não imaginei que eles iam passar pelo Senegal. Também não achei que eles iam passar pelos Estados Unidos, passaram. Vamos pegar agora aí a Espanha, né? Acho que também não vai passar, mas né, já são duas fases, né, que eu achei que eles não iam passar. Vamos ver se eles passam aí, né? É uma geração bem diferente, né, do que a gente está acostumado aí nas últimas duas, três Copas do Mundo, né? A gente olha, principalmente olhando a zaga, né? Tem o Michel e o Ngoy, um jogador mais novo aqui, o Michel um pouco mais experiente. A gente não vê aqueles nomes de peso, né? A gente teve em últimas Copas aí Vertonghen, Alderweireld, o Kompany, né? O Van Buiten um pouco mais atrás aí, né? Se eu não me engano jogou no Bayern de Munique. Se eu não errei o nome dele, né? Se eu não me engano é o Van Buiten. Mas alguns bons zagueiros aí, a geração aqui um pouco mais modesta, né? Tanto na defesa quanto em todos os setores do campo, né? Se a gente for ver aqui o meio campo, com essa seleção mais renovada durante a Copa, né? Porque a Bélgica não começa legal. Eu fiz agora, o último vídeo que postei foi da Noruega, eu falei que eles pegaram o grupo da morte. Eu acredito que a Bélgica pegou o grupo mais fácil, né, com todo respeito aí às outras seleções, acredito que tecnicamente parecia, a princípio, né, pelo menos ser o grupo mais fácil. Com Irã, Egito, Nova Zelândia, eu achei que a Bélgica ia fazer os 9 pontos, ia ganhar de todo mundo, ia golear, ia ser a seleção de mais saldo, mesmo não sabendo que a Bélgica já não é mais aquela de antes, mesmo sabendo que eles estão com alguns problemas, mas mesmo assim, achei que eles eram muito superiores e não foram. Né? E aí então o treinador saca, né, alguns jogadores ali, por exemplo, o De Bruyne, né, que é o mais talvez o mais chamativo, né, que foi sacado aí, o próprio Jeremy Doku, né, ele acabou que não começou o jogo contra os Estados Unidos, né? Então justamente essa tática que eu tô trazendo aqui é com base no jogo contra os Estados Unidos, né, que é a seleção que o Rudi Garcia aí mudou, né, totalmente aí, deu uma repaginada na seleção durante a Copa e deu muito efeito, né? Os Estados Unidos eu, na minha opinião, pelo menos chegou como favorito aí contra a Bélgica, mas a Bélgica com essas mudanças acabou com um futebol um pouco mais agressivo, até os caras dando bastante vontade aí, acabaram ganhando, né? E como eu tô falando, né, com esses jogadores mais modestos do que a gente tá acostumado, né? É um Trossard que é muito bom jogador, mas não é um Hazard que tinha antes, né? É o De Ketelaere que não é como era o Lukaku no auge aí, uma, duas Copas atrás, né? O Luke Bakio também, muito bom jogador, mas a gente midiaticamente falando são jogadores muito mais modestos, né? Aqui o Luke Bakio às vezes a gente mal sabe onde joga o Luke Bakio, mas é um jogador muito bom, né? Às vezes jogadores mais sumidos, né? O próprio Van Aken que está há muito tempo jogando aí no próprio futebol belga, né? O futebol nacional deles mesmo. Então muitos nomes mais modestos, mas aí uma seleção muito competente também, né? Então, vamos dar uma passadinha em como está funcionando a tática deles, né? Agora que a gente passa um pouquinho mais de fala qual que é a situação da Bélgica, né, que mudou aí nesses últimos anos, um remanescente aí do time titular é o Courtois, né, o Courtois. Então, vamos passar um pouquinho de como está funcionando o estilo de jogo deles, né? Como eles vão provavelmente pegar a Espanha. Não sei como que vai ser a postura, né? Contra os Estados Unidos eles foram bem agressivos, né? Mesmo que os Estados Unidos é uma seleção muito ofensiva, a Bélgica não se retraiu, não só se retrancou, foi para cima também, marcou bem agressivamente, atacou com muitos jogadores no campo de ataque. Então dá uma passadinha aqui, a princípio aqui pela saída de bola, né? Vai ter os dois zagueiros e o Castanhe e o De Kuyper, que são os laterais, eles podem começar aqui mais próximos, né? Vem com o meia versátil, parecido com o que eu fiz na tática da Noruega, né? Por mais que são funcionamentos um pouco diferentes aí, mas os dois vão vir com meia versátil e com meias abertos, né? Prioridade para atacar mais o corredor, mas aí não ficando limitado só a isso, né? Então, se precisar apoiar um pouquinho mais por dentro, né? Principalmente porque tem muito revezamento aqui, né? Então, por exemplo, aqui pela esquerda o De Kuyper, a princípio ele vai subir mais aberto e o Trossard vai vir um pouco mais por dentro. Mas aí pode se revezar, né? O Trossard pode estar mais aberto e o De Kuyper chegar mais por dentro. Depois eu passo um pouquinho mais, falar um pouco dos pontos, esse funcionamento pelos lados, né? A Bélgica é um time que ataca muito pelos lados. Eu posso até puxar aquele gráficozinho com as setinhas, né, que eu mostro, não é bem um gráfico, mas enfim, aquela estatísticazinha que mostra por onde os times mais atacam, né, especificamente nesse jogo da Bélgica contra os Estados Unidos, né, que é onde eu tô focando essa tática. Então a Bélgica ataca muito pelos lados do campo, né, fazendo muito essa movimentação dos laterais, né, e Castanha também subindo muito, né, e o Luque Bacchio também,
né, com esse revezamento muito interessante, né? O ponta hora mais aberto, hora mais por dentro, o lateral também revezando, hora mais aberto, hora mais por dentro. Então é muito revezamento, muita dinâmica ali, confundindo bastante a marcação, né, pelos lados do campo, né, juntando muitos jogadores. E aí, como eu estava falando da saída de bola, né, posso puxar para falar aqui dos volantes, né, o Haskins e o Tielemans, né, vem com volante, deixa eles como volante mesmo, né, porque vou colocar aquela barrinha vermelha para a Bélgica jogar um pouco mais avançado, eu achei interessante, né. Se quiser jogar um pouco mais contido, um pouco mais neutro, pode deixar a barrinha branca, mas eu preferi deixar com a barrinha vermelha, acho que replica melhor do que a Bélgica fez aí no jogo contra os Estados Unidos, né? E aí se deixar esses caras aqui como meia de ligação, acho que eles vão subir mais do que o ideal, talvez, né? Eu acho que jogando no ofensivo e com esses dois aqui com o orquestrador, acho que ficou bem interessante. Eles apoiam aqui a saída de bola, né? Principalmente quando o Castanha, quando o De Kuyper sobem para uma linha mais à frente, eles podem ficar para apoiar a construção desde trás, né? Mas também vão dar passos mais à frente, né? Não vão ficar limitados só a isso. Mas a princípio eles vão ajudar bastante nessa primeira saída de bola, esses primeiros passes, né, da construção ofensiva. Mas também, como eu falei, como a Bélgica ataca muito pelos lados, principalmente com a instrução aqui avançada de rotação de alas, Tielemans vai se juntar muito à direita aqui junto com o Lukebak e o Castanhe, o Haskins vai se juntar muito ao De Kuyper e ao Trossard nessas construções aí pelos lados do campo. E aí o Van Aken também, né, dessa forma a gente coloca um armador criativo dele, né? Inclusive, estou fazendo com base na tática do jogo contra os Estados Unidos. Já deixei o Onana aqui de fora, né? Acabou se lesionando, acredito que ele não volta mais para a Copa do Mundo. Não sei se foi uma lesão muito séria. Espero que volte logo aí, né? Jogador muito interessante aí. Tava na Premier League, né? Se eu não me engano, jogava no Aston Villa. Se eu não estou falando besteira. Mas um jogador em evolução aí, 24 anos, né? Tá em progressão, um jogador de bom potencial, né? Então, espero que volte logo, que não seja uma lesão mais séria, né? Mas aí ele acabou saindo, entrou o Van Aken e ficou nessa formatação, né? Esqueci de falar no começo do vídeo que já comecei com o Van Aken titular, mas é o que eu acredito que vai acontecer aí, né? Contra a Espanha. Pelo menos, né? Baseado no que foi contra os Estados Unidos. Então o Van Aken com armadura criativo. E aí, como eu falei, né? O Tielemans e o Haskins apoiam pelos seus lados respectivos aí, né? O Tielemans mais à direita, o Haskins mais pela esquerda. O Van Aken vai apoiar pelos dois lados, né? Então a gente pode deixar ele aqui centralizado. Quando a jogada estiver mais pela direita, ele se soma ali pela direita para juntar bastante jogadores do lado do campo. Quando a jogada está acontecendo pela esquerda, é a mesma coisa, né? O Van Aken vai apoiar, vai estar ali da entrada da área, pronto para uma finalização, pronto para pisar na área. Um jogador de 1,95 de altura, né? Tem muita estatura para fazer esse ataque à área. Então ali nessa função de meio armador, meio atacante, ele vai fazer um pouquinho de cada coisa, né? Dar alguns passos para trás quando precisar ajudar na construção, quando for para atacar ele vai dar uns passos para frente para chegar finalizando também. Então aqui os pontas, né? Não sei se tem tanto mais a falar sobre, né? Ambos vão vir com ala produtivo, né? Acho que fica bem interessante. Muitas vezes eles vindo para dentro, muitas vezes eles mais aberto. Acho que ficou bem dinâmico, bem fluido, né? Não ficou nenhum tipo de movimentação muito forçada, na minha opinião. Muitas vezes a jogada está acontecendo pela esquerda, por exemplo. O Lukebak vem atacar a área, por exemplo, deixa o corredor pro Castanha. Da mesma forma do outro lado, né? O Lukebak tá vindo aqui com a bola, por exemplo, para um cruzamento. O Trossard já vem fechando, atacando a área. Então acho que com a ala produtiva já fica bem interessante. Como eu falei, é muito o revezamento entre os laterais e os pontas, né? Hora um mais aberto, outra hora mais por dentro. Então fica bem interessante dessa forma aí para um time que busca atacar tanto pelos lados do campo. E aí o Cathaler, né, De Cathaler, aí jogador que teve passagem pelo Milan, né? Aí eu sempre falo se eu não estou enganado, porque às vezes eu posso confundir um jogador com outro, né? Aí passagem também, tá jogando, se eu não me engano, na Atalanta, é um jogador que chegou no Milan com muita expectativa, né? Jogava no futebol belga, é uma das grandes promessas aí do futebol belga. Já se vem falando dele há muito tempo e acabou que eu acho que não vingou tão rápido ali e tudo mais. Mas aí agora na Copa do Mundo 2 gols, né? Aí contra os Estados Unidos, se eu também não estou enganado, né? Então vem tendo essa subida, esse aumento de produção aí, né? Se desenvolvendo muito bem aí, jogando como um atacante, né? Ele é mais um segundo atacante. Um cara que fica ali como, assim, um meio atacante, um atacante, né? Mas um cara de muita estatura que tem muito ataque à área também. Mas aqui na seleção da Bélgica ele tá sendo o atacante mais referência, entre aspas, aqui pelo menos no nosso plano de jogo, no nosso campinho aqui. Mas a função dele vem com um puxa-marcação, assim, muito bem definido. Porque ele vai atacar muito pelos lados, né? Por mais que aqui ele tá centralizado, você colocando o time para atacar de maneira ampla, aqui, né, na área de ataque ampla, nas instruções ofensivas,
com rotação de alas, e o Decathlon aqui como segundo atacante e puxa a marcação, ele vai atacar muito pelos lados do campo. Vai fazer muita movimentação de dentro para fora e vai ajudar o time a somar muitos jogadores pelo lado, né? Como eu falei, a Bélgica vai juntar muitos jogadores pelo lado e até os jogadores de meio aqui, né? Tanto os volantes quanto o Van Aken aqui e o Decathlon vão ser jogadores que vão se juntar a esse lado de campo, né? Logicamente, Van Aken, Decathlon não vão deixar de atacar a área, né? Não vão estar só do lado do campo, né? Não vão se limitar só a isso, mas vai ser de maneira muito dinâmica que isso vai acontecer, né? O Decathlon também vai atacar muito espaço, um jogador que tem perna comprida, né? 1,92, então ele tem a passada larga, ele consegue atacar em velocidade esse espaço também. Né? Então com puxa marcação a gente ficou perfeito. Se vocês assistirem o jogo contra os Estados Unidos e ver como ele se movimenta aqui também nessa tática, acho que ficou bem parecido, né? A dinâmica dele de cair, cai pela esquerda e cai pela direita, e quando ele tá mais por dentro ele se aprofunda, né? Faz bastante corrida ofensiva, tá sempre se movimentando. Não é um jogador tão fixo como seria talvez se o Lukaku tivesse como titular, né? Como é a característica dele de ser um cara um pouco mais centralizado, fazer muito pivô, apoiar muito mais as jogadas dessa forma centralizada, né? O Decathlon já é um atacante muito mais móvel, como eu falei, é um meia, né? É um segundo atacante ali, então tá muito acostumado a fazer esse tipo de movimentação. Então aqui na fase defensiva a gente vem para um 4-2-3-1, né? Uma marcação bem interessantemente agressiva, aí da Bélgica também. Já eu passo mais certinho aqui, como eu sempre faço de padrão, mas vai ter pressão ofensiva aqui da Bélgica, eu achei interessante. Eu sempre deixo como opcional, né? Porque gasta bastante a estamina dos jogadores. Então, a depender do adversário, a depender de tudo aí, qual a postura que você vai querer jogar com a Bélgica, você pode deixar desativado também essa opção, mas eu achei que para replicar bem o jogo aí contra os Estados Unidos, eu achei interessante, né? Esse 4-2-3-1. Vamos passar um pouquinho aqui mais pelas instruções, já eu falo um pouco mais dessa fase defensiva. As instruções ofensivas vêm aqui com posse de bola, passe curto, amplo, flexível, aqui aquele padrãozinho que a gente já está acostumado, né? Ataque bem equilibrado, aproximação entre os jogadores, né? Ataque mais pelo lado, flexível porque não é um jogo posicional, os jogadores não têm posição fixa, né? Vão estar trocando bastante. Então, nas instruções defensivas, pressão na frente, área de contenção centro, né? Eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente, aí quando acabar a Copa, quando ficar mais tranquilo, aí a dinâmica do canal, até esqueci a demanda, né, de vídeos assim, ficar mais tranquilo. Eu pretendo explicar um pouco mais como funcionam as instruções que eu uso, né, tanto as ofensivas, defensivas e avançadas, né, e aí a área de contenção centro até explicando a dinâmica, né, falei que ia dar uma passadinha de novo aqui. O time se defendendo no 4-2-3-1, muitas vezes o Trossard e o Lukebakio podem fechar mais por dentro, né, e os laterais subirem bastante, né, para essa pressão mais à frente. Então muitas vezes eles vão se desprender dessa primeira linha e vão dar um passo à frente. Então por isso que a área de contenção centro, porque os jogadores de lado tendem a subir um pouco mais na marcação, né? Eles tendem a, como eu posso dizer, tentar impedir o avanço do adversário pelo lado, subindo a linha, né? Então, deixa eu ver até se no desenho aqui dá uma explicada. Olha o jogador mais aberto ali, como ele sobe, né? Como ele não tem problema de deixar tanto as costas livres, né? Muitas vezes até a defesa da Bélgica fica um pouco exposta por isso, né? Os laterais saltarem tanto na pressão, mas aí pra gente replicar bem, a gente mantém dessa forma, né? Como a Bélgica tá funcionando. Então a área de contenção centro faz com que tenha mais tendência, né, dos seus laterais subirem, né, forçar o adversário a jogar um pouco mais por dentro, fechando essas opções aí pelo lado, né. Então fica dessa forma, né, linha defensiva um pouco mais alta, pressão agressiva, dessa forma. Quiser subir mais uma densidade para você ficar mais protegido por dentro, fica interessante também, né, não teria problema. E as instruções avançadas, né, um pouco do que eu já falei, a rotação de alas para os jogadores estarem caindo mais pelos lados, né, principalmente os jogadores centralizados, como eu falei, os volantes, o Van Aken, o Decathlon, para eles estarem fazendo o movimento do meio para fora, do meio para o lado do campo, né, apoiando essa construção pelo lado, para a Bélgica construir, né, fluir e terminar os seus ataques muito ali pelo lado do campo, buscando cruzamentos ali para a área. O Decathlon fez gol assim, né, cruzamento de bola na área e tudo mais. Então, e o pressão ofensiva, né, para os jogadores fazerem aquela pressão pós-perda ali de maneira bem bacana, bem interessante, né. Aí, pro próximo jogo, né, já é mais para uma parte de encerramento do vídeo. Não sei se o Doku vai ser titular, né, não sei se o De Bruyne volta, eu acredito que não, né. O Lukaku fez um jogo muito bom contra o Senegal, né. Até o narrador da TNT falando que o Lukaku ressurgiu ali para comandar o time com muita vontade, né. O cara chegou com muita gana, muita vontade mesmo de ganhar. E parece que ele foi um líder ali mesmo, né, o líder
ali de motivação para a Bélgica buscar o jogo ali contra Senegal. O cara se recusou a perder e a Bélgica conseguiu passar muito pela energia, acho que o Lukaku deixou em campo, né? Um jogador muito bom e acho que muito desvalorizado aí ao longo dos anos, né? Jogou no Manchester United e aí muita gente que joga no Manchester United, por melhor que seja, vira meme, né? Por algum motivo aí. Então teve essa passagem aí no futebol inglês. No Everton jogou muito, mas aí quando foi para uma primeira prateleira talvez não entregou o que era esperado dele, mas aí foi para Inter de Milão, se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Acho que em algum momento aí para mim ele foi top 5 do mundo aí e talvez não foi tão reconhecido assim, né? Aí depois teve aqueles na final da Champions lá que ele bloqueou um chute e aí o Lukaku virou meme por muitos motivos aí durante a carreira, mas eu acho que é um jogador muito bom, um jogador que eu gosto muito assim da característica de jogo, da vontade que ele sempre impôs dentro de campo. Não sei se ele é o artilheiro da história da seleção belga, né? Eu não cheguei a pesquisar, mas acredito que seja. Faz muito gol, é um monstro de jogador. Acaba não sendo titular aí por conta de questões físicas, né? Vem passando por muitas lesões ultimamente, assim como o Kevin De Bruyne, né? E por isso não conseguem atingir o nível que ele já atingiram em algum momento e acabam pegando o banco. Então, como eu falei, não sei se vai se manter essa estrutura aqui no time titular. Não sei se o treinador contra a Espanha vai armar um esquema diferente, né? Se vai vir com outros jogadores. É difícil você manter um Jeremy Doku estando no auge da carreira dele e deixar ele no banco, né? Para enfrentar uma seleção tão forte como a Espanha, mas não sei, né? Contra os Estados Unidos foi assim. E a gente mantém assim para prévia, né? A princípio, então. Então já tentar postar o mais rápido possível também aí, tanto a tática da Bélgica quanto a tática da Espanha, né, que vão se enfrentar amanhã. Tô gravando o vídeo aqui na quinta-feira, né, no feriado, então tem um tempinho a mais para eu estar gravando esses vídeos. Acredito que eu consigo entregar os dois até antes aí desse jogo decisivo aí das quartas de final da Copa do Mundo. Então, deixa aí o feedback nos comentários, o que vocês acharam dessa tática, o que vocês acharam aí, estão achando da Bélgica na Copa do Mundo, o que vocês acham que vai dar esse jogo, deixa aí seu palpite aí nos comentários, né, eu acho que da Espanha, aí como seleção favorita para esse jogo, acho que até obviamente, mas aí, como disse o Renato Paiva, né, treinador do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, o cemitério tá cheio de favoritos, né? Então vamos ver se a Espanha vai dar conta de, enfim, tirar a Bélgica aí da Copa do Mundo, né? Então valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.